Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. Eu quero dizer para vocês que se essa moda pega, o negócio vai ficar complicado, tá? Já já eu vou explicar para vocês o que é isso. Antes de entrar no assunto, gostaria de te convidar mais uma vez para se inscrever no nosso grupo de estudos. Você vai poder se inscrever com descontão aí, pagando a mensalidade, vai pagar 50% de desconto, apenas R$ 29,90, o grupo de estudos Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social, onde a gente tem ali estudos muito legais sobre cristianismo, teologia, filosofia, com a finalidade de produzir material acadêmico, artigos acadêmicos, livros acadêmicos. Vai ser muito legal. O primeiro encontro foi ontem à noite, o pessoal gostou muito, foi bem legal, graças a Deus. Iniciamos ali uma conversa muito interessante, muito saudável. Vale a pena. Só essa semana você garante a sua vaga, ok? Pessoal, você já ouviu falar no Doomsday Clock, o relógio do final dos tempos? É um relógio simbólico, né, que foi criado em 1947 pelo Comitê de Diretores do Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, né? Esse relógio ele utiliza uma analogia onde se esse relógio chegar à meia-noite, significa que a humanidade foi para o beleléu, né? Então, quanto mais próximo eles ficam, o ponteiro fica da meia-noite, mais próximo a humanidade estaria do final da sua existência. Eu fico sempre pensando nesse relógio, né? E eu crio mentalmente aqui para mim um relógio desse tipo com relação à situação social no Brasil, né? Porque nessas medidas cada vez mais intensas, a gente está vendo a ordem social ficando ali cada vez mais delicada, né? E quando a gente pensa em ordem social, é impossível não lembrar do famoso livro do Carlinhos Marcos, né? Onde ele dizia que, lá no último parágrafo, ele falava, né, que os socialistas não têm por objetivo esconder as suas reais intenções, que só podem ser conquistadas por meio da derrubada abrupta de toda a ordem social vigente. Então, eles gostam desse negócio de derrubar a ordem vigente e sempre utilizam meios ali bem não tradicionais para fazer isso. E é muito interessante porque hoje a gente está vendo esse meu reloginho, né? Ele subiu um pouco o ponteiro perto da confusão social, porque nós vimos ali algumas questões preocupantes relacionadas à distribuição de alimentos. Eu já mostrei para vocês aqui algumas matérias, uma matéria do Washington Post, por exemplo, do dia 24/6/2017, reproduzida aqui no Brasil, dizendo que a próxima grande batalha internacional será por comida. E o subtítulo da matéria diz: quem está preparando esse novo conflito é o comércio exterior, no fronte estão as batalhas pelos produtos agrícolas. Então, é um negócio que a gente tem que ficar muito de olho. Lembrando também do Henry Kissinger, né, que foi um grande secretário de Estado americano, um homem de muito poder. Ele tem muito mais poder do que cada um de nós pode imaginar. É um assunto delicado, não dá para entrar nesse canal aqui, teria que ser um assunto mais particular, mas creia nisso, ele é muito mais poderoso do que você imagina. E tem uma frase muito famosa atribuída a ele que diz o seguinte: controle o petróleo e você controla as nações, controle os alimentos e você controla todas as pessoas, né? Você controla a pessoa. Por que a gente está falando nisso? A gente está vendo algumas medidas, né, relacionadas à distribuição de alimentos preocupantes. Por exemplo, no dia de ontem saíram muitas matérias falando que as medidas de fechamento do comércio lá em Rio Preto começaram ali dando grande quiprocó lá na CEAGESP. E foi um negócio preocupante porque o primeiro dia desses fechamentos começou ali com os permissionários, como se chama, que trabalham ali no local. Eles não foram autorizados a entrar para vender as suas mercadorias, né? E eles tiveram que parar o carro na própria avenida lá, João Batista Vetoraço. E aí, depois de muita conversa ali, eles percebendo que a situação estava insustentável, a administração voltou atrás da decisão e concordou em liberar o acesso ao local, né? A ideia, né, é que as coisas não poderiam ser vendidas presencialmente, tinha que ser vendida ali por delivery, né, por entrega. E aí, pessoal, tem até vídeo, vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário link de vídeos também para você ver como é que foi essa questão lá que aconteceu ontem no dia 17. E isso traz ali um sinal de preocupação, né? Porque se começar esse negócio da distribuição de alimentos
ficar comprometida, aí confirma aquele sonho do Carlinhos Marcos. Aí a ordem social ela fica realmente muito comprometida. E é um negócio, vocês vejam a que ponto nós chegamos, né? É um negócio que agora as pessoas já estão começando a conversar online, falar online, sobre você ter estoque de alimento em casa, caso algo dessa natureza aconteça. Vejam como é que o negócio chegou. Sem falar as pessoas que realmente já estão sem meios de subsistência, que não estão conseguindo garantir o seu sustento nem o alimento do dia. Sem falar os próprios bom pratos aí, né, aqueles serviços que oferecem um alimento praticamente gratuito também estão com o seu funcionamento comprometido, às vezes até em cidades em que o deslocamento por ônibus está complexo, né? A gente viu no noticiário, eu vou deixar um link aqui para vocês também, noticiário mostrando idosos, né, que dependiam desse tipo de serviço, tendo que ir até lá para poder se alimentar, indo de carona, dependendo de carona, porque o serviço em algumas cidades, serviço de ônibus não estava funcionando, né? Na cidade de Ribeirão Preto, nós vimos uma outra matéria aqui, todas as matérias citadas ali no primeiro comentário fixado no topo. Cidade de Ribeirão Preto, segundo a matéria que saiu no dia 16 agora, vai fechar até padaria e mercado, né, para conter aí a crise sanitária. As medidas foram anunciadas ontem, na terça-feira, diante ali da grande ocupação dos serviços públicos ali relacionados à saúde. E aí a matéria traz, né, que atividades como supermercado e oficinas mecânicas até então permitidas só vão poder atuar por meio de delivery, né? Acho que você vai ter que mandar o carro por delivery, né, para a oficina, para o cara poder dar uma olhada, né? Às vezes o cara não pode vir até a sua casa para ver teu carro, né? Será que ele vai ter que mandar o carro por delivery? Então é uma situação que, como a gente colocou aí, se virar moda, fica um negócio bem complicado, né? A gente vê a situação que está acontecendo lá em Aparecida, né? O prefeito narrando a complexidade do que eles estão vivendo, né? Ele disse o seguinte numa matéria que eu deixo também citada aí embaixo. Ele falou que socioeconomicamente é muito complicado para a cidade, né? Ele fala que é muito triste ver o que está acontecendo, porque ele fala que a preocupação é muito maior dele na condição de prefeito por não poder fazer nada para uma cidade que está até tendo dificuldade de ter o seu alimento, né? Ele fala, a cidade não tem mais liquidez. O que significa isso, liquidez, né? Ele está querendo dizer que a cidade não tem mais recursos próprios, né? Ele falou, eu não tenho mais recursos próprios porque se as pessoas não têm mais dinheiro nem para os alimentos, muito menos terão dinheiro para pagar os tributos, né? E ele lembrou que muitas outras cidades, né, funcionam com a ajuda das empresas, das indústrias, enquanto a cidade de Aparecida é movida pela fé. Ele falou, hoje a cidade está fechada, né, o santuário não tem missa, estamos aqui suplicando ao Deus Pai Todo-Poderoso uma bênção para que a gente possa resolver essa questão. E aí ele até acionou a justiça ali contra um decreto estadual que fechou tudo, conseguiu uma liminar, né, para continuar numa fase um pouco mais liberada, porém essa liminar foi derrubada logo em seguida. Então, para você ver que chegou um momento, infelizmente, em que no Brasil a gente já está falando sobre o sobrevivencialismo está virando uma coisa normal, porque você vê o fio da ordem social sendo diluído. E o mais importante de tudo nisso, existe uma grande torcida nacional e internacional para que o Brasil piore, para que o Brasil viva uma situação mais complicada, porque assim como lá nos Estados Unidos, grandes influenciadores, como o apresentador americano Bill Maher, disseram que seria ótima somente uma recessão pode nos livrar desse presidente aí. Aí todo mundo falou, mas como assim você está torcendo para uma recessão? Uma recessão prejudica que as pessoas têm menos condição. Aí ele fala, mas uma recessão a gente consegue superar, um segundo mandato desse presidente a gente não consegue. Esse é o nível de pensamento que essa galera tem. Agora, esse pensamento, ele é não só de um importante grupo no Brasil, que é a oposição ao atual governo, que envolve Big Tech, né, Big Media, envolve Big Money, envolve tudo isso, mas também no cenário internacional, porque o Brasil, como eu já falei inúmeras vezes aqui para vocês, Brasil é a retaguarda do Ocidente para um problema maior a nível internacional.
Então, o Brasil não só tem seus minérios, sua riqueza natural, água potável, mercado interno. O Brasil tem potencialidades gigantes, tanto que o Brasil é considerado por muitos estudiosos uma potencial superpotência. E eu já fiz estudos sobre isso aqui para vocês. Ou seja, para que o Brasil continue ali na mãozinha de determinados grupos aí que estão crescendo muito, como o Dragão Vermelho, entre outros, eles precisam, como fizeram lá nos Estados Unidos, precisam ver uma troca de liderança aqui. Então eles estão torcendo para que a coisa vá cada vez piorando, para que enfraqueça o discurso do governo e tente de alguma forma atrapalhar uma eventual reeleição. Então temos que ficar muito atentos sobre isso e começar a pensar sobre autossuficiência, sobre até a ideia do sobrevivencialismo, né? Se você aprender a correr atrás do seu próprio alimento, do seu próprio sustento, ter a sua produção própria, produção de energia própria e por aí vai. Isso diante de um cenário como esse fica uma realidade menos distante do que a gente tinha imaginado originalmente. Tá certo, pessoal? Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, que Deus nos livre aí da falência, do desemprego, das enfermidades, que o Senhor possa te guardar a sua família e que a gente possa, o mais rápido possível, superar todas essas questões aí, em nome de Jesus, tá bom? A gente volta às 17 horas, se Deus assim permitir, e espero vocês mais tarde. Um abraço a todos, valeu!